Olá pessoal, estamos aqui, eu e a minha companheira Charlene, em direção ao Itambezinho de bike, uma trilha tenebrosa, tem realmente morros fantásticos aqui, e eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância de ter metas claras, porque a gente saiu de lá apenas com uma dica: não, vão que é simples. É simples, mas não é fácil. A gente está rodando aqui há cerca de 1 hora e já faz 20 minutos que a gente pensa em desistir. A gente não sabe quantos quilômetros ainda faltam, se o morro vai continuar subindo, se vai ter uma descida íngreme que depois nós vamos ter que voltar subindo de novo, quase que a pé, porque é puxado aqui. E então a gente fica se perguntando, cara, a gente não fez um planejamento, e agora? Vamos desistir ou vamos seguir em frente? Será que só falta 500 metros para chegar ou ainda faltam 4 quilômetros e a gente não vai aguentar? Então, quando a gente tem as metas claras, a gente poderia agora saber, não, falta exatamente 1,5 quilômetros e nós vamos mover o nosso elefante para ir lá. Mas como o nosso elefante não sabe qual é a distância, ele fica resistindo, ele vai querer desistir, ele começa a dizer que está cansado, começa a arrastar a gente e a gente começa então a desanimar. E aqui nessa viagem, nessa estrada curta aqui de 1 hora que nós estamos rodando, a gente encontrou um cara de São Paulo que já rodou 1000 quilômetros. Veio pela Serra do Rio do Rastro, subiu aqui pelos canyons do Itambezinho, e agora que ele chegou aqui em Cambará da Serra, ele ainda vai rodar até Bagé, mais 600 km de bike. E aí eu estava conversando com ele, como é que ele está fazendo, né, para fazer essa organização toda. Ele disse, não, eu planejei tudo, tenho GPS, tenho barraca, faço comida. Contou para nós que essa noite dormiu aqui nos aparados da serra, numa casa abandonada, que passou muito frio. Mas ele estava planejado, ele está pronto para chegar até Bagé. Quando chegar lá, pegar um ônibus, voltar a Porto Alegre, ele tem data para embarcar num voo em Porto Alegre. Então ele disse, eu tenho que cumprir meu roteiro. Então quando a gente tem metas claras, a gente efetivamente consegue levar o nosso elefante até elas. Quando a gente não tem, como é o nosso caso aqui, a gente fica meio que empacado porque o condutor quer ir até o Itambezinho, mas o elefante está louco para voltar para a zona de conforto dele. Daqui a pouco eu vou contar para vocês qual foi a nossa decisão, se a gente conseguiu mover o nosso elefante ou ele nos tomou conta e a gente desistiu de chegar ao Itambezinho. Daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Abraço! Não é que nós chegamos aqui no Parque Aparados da Serra, no Itambezinho, e aquilo que a gente falava antes, né? Que muitas vezes, por a gente não ter planejamento, a gente não enxerga o fim da nossa meta e aí desiste no meio do caminho. E nesse caso, a gente estava apenas a 13 minutos de chegar aqui no Itambezinho. Vejam que a gente podia ter desistido, o nosso elefante estava quase dizendo, voltem, vocês estão muito cansados, eu não aguento mais, mas a gente decidiu seguir em frente. E 13 minutos depois nós estávamos de frente aqui com essa cascata maravilhosa do Itambezinho. Então isso mostra que muitas vezes a gente está cansado, tem mais um morro pela frente, tem mais um desafio, mais uma situação que não deu certo na nossa atividade, na nossa meta, e a gente quer desistir. E às vezes o sucesso, como dizia Henry Ford, né, é a gente ultrapassar cada fracasso com muita determinação. Então a gente está mostrando com isso para vocês que muitas vezes o sucesso está ali a 13 minutos da gente e a gente acaba desistindo antes de chegar lá. Então, quando você tiver uma meta clara, você consegue mover ainda mais o elefante para que ele possa ir até o fim, para que ele possa ter experimentado todas aquelas sensações, todos aqueles riscos inerentes a uma meta, mas que a gente possa chegar ao final dela e dizer, eu fui até o final e eu alcancei. Talvez, muitas vezes, a gente vai chegar ao final dela e pensa que alcançou, como é o nosso caso aqui, e não alcançou coisa nenhuma, que a gente queria vir aqui ver os canyons do Itambezinho. Mas ocorre que o clima que vocês estão vendo aí não está oportunizando a gente ver quase nada. Então, muitas vezes vai acontecer que a gente tinha aquele sonho maravilhoso de alcançar determinada meta e quando chega lá, a natureza não nos permitiu realizá-la 100%. Fiquem com o meu recado aí de ter metas claras e de mover o elefante das metas da gente para que a gente chegue no objetivo. Quando a gente não tem a meta clara, quando a gente não sabe quantos quilômetros ainda falta, o nosso elefante começa a minar a gente, dizer, cara, desiste, não vai dar certo, falta muito, tu não vai aguentar. Agora, quando a gente tem a meta clara, a gente sabe quantos passos faltam ainda, a gente consegue mover o nosso elefante
para alcançá-la. Privilégio estar aqui com vocês, obrigado pela audiência, deixa aqui embaixo a sua curtida nesse vídeo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que eu vou ter o maior privilégio de inspirar vocês respondendo a todas. Beijo no coração!